É, depois a gente, sei lá, qualquer coisa tira dúvida. Vocês têm alguma dúvida da aula passada? Porque eu já vou passar para o próximo módulo. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário do que ficou da nossa aula passada, né, que a gente comparou os dois tipos de fiação, 110 e 220, e os dois tipos de aparelho, né, como é que eles vão se comparar. Vocês têm alguma dúvida a respeito? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Hoje a gente já vai começar a trabalhar com o circuito. A gente vai começar a trabalhar com todas aquelas ferramentas que a gente usa, né, com todos aqueles, aplicando tudo aquilo que a gente vem aprendendo nos nossos módulos passados, para resolver os exercícios mais complexos assim do vestibular, de física eletrodinâmica em especial, porque eles reúnem justamente todos esses conceitozinhos em situações práticas da nossa vida. O que a gente tem que pensar, pessoal, é que quando a gente está falando de uma situação do nosso dia a dia, quando a gente está falando de uma ligação entre resistores, consumidores e geradores na nossa casa, por exemplo, a gente sempre está falando sobre associação. E esses aparelhos, eles estão todos associados, eles estão todos unidos, ligados, todos a mesma fonte ou não de energia, e eles estão dispostos de uma certa forma que isso vai interferir diretamente na forma com que eles respondem, né, com o tanto de energia que é disponibilizado para eles e, consequentemente, no tanto de energia que eles consomem. Hoje, o que a gente vai trabalhar é a associação em série. É um tipo bem particular, a gente só vai falar sobre dois tipos, mas hoje a gente vai trabalhar somente série. O outro tipo que nós temos é o paralelo, e é uma situação assim bem simplesinha da gente imaginar por que que se chama série ou por que que se chama paralelo. A ligação em série, ela recebe esse nome porque a gente vai ligar todos os consumidores, todos os resistores, todos os nossos ligantes desse nosso circuito de uma forma que a nossa corrente elétrica, ela só tem um caminho, né? Ela só vai ter um trajeto e por esse trajeto ela vai atravessar todos os elementos, igual essa situação aqui da nossa esquerda. A corrente, ela sai do polo positivo da nossa pilha, ela vai atravessar essa primeira lâmpada, atravessar essa segunda lâmpada e essa terceira, e sempre passando por esse fio, sempre com esse trajeto único. Porque as lâmpadas, elas estão dispostas em série, uma em seguida da outra, né? Em contrapartida, quando a gente fala sobre uma ligação em paralelo, a gente fala sempre que a nossa corrente, ela vai assumir outras trajetórias de uma forma que ela tem que se dividir. Por quê? Porque os ligantes, eles estão justamente em paralelo. Uma fiação está em paralelo com a outra. Um resistor está em paralelo com o outro. Consequentemente, a nossa corrente precisa se dividir. Quando a nossa corrente precisa se dividir, nós vamos ter o que a gente chama de ligação em paralelo. Cada tipo de associação ela tem uma determinada característica. As ligações em série, como a gente pode observar, elas sempre, pelos aparelhos que estão ligados em série, sempre passa a mesma quantidade de corrente. Porque é justamente por a corrente só tem um único trajeto para percorrer. Então, o valor da intensidade de corrente, os valores em amperes, eles são sempre os mesmos. Agora, a nossa DDP, ela vai se dividir. Por quê? Porque a gente tem resistores que têm valores de resistência diferentes ou não, mas que necessariamente eles compartilham da mesma corrente. Então, a quantidade de energia que é disponibilizada para eles, ela vai ter que ser distribuída, né? E aí vai ser proporcional à resistência, que é o que a gente vai ver em próximos slides. Já o paralelo, a corrente ela vai assumir várias trajetórias diferentes, como a gente vê aqui, né? A corrente ela sai do nosso polo positivo, aí ela já tem um caminho aqui para descer para a lâmpada 1, mas ela pode continuar ir para a lâmpada 2 ou ainda para a lâmpada 3. Né? Ela vai se dividindo conforme esses nossos resistores estão ligados em paralelo. Então, ela não tem uma única trajetória. Mas,
como a gente tem várias fiações que estão ligadas em paralelo, é como se todas elas estivessem ligadas diretamente no polo dessa nossa pilha, como se eu tivesse uma pilha grande, né? Aqui o positivo e aqui o negativo. E é como se eu tivesse um fio e eu tenho aqui ligado uma lâmpada. Aí eu tenho ligado outro fio e eu tenho ligado outra lâmpada. E aqui eu tenho ligado outro fio e mais uma lâmpada. É exatamente a mesma situação. É como se todos esses terminais dos fios de cada lâmpada, eles estivessem ligados diretamente nos terminais da nossa bateria, né? Então, se eles estão ligados diretamente nos terminais da nossa bateria, eles vão compartilhar da mesma DDP. Eles possuem a mesma voltagem, mas a corrente deles vai ter que ser distribuída. Porque, como a gente percebe, ela sai uma só, mas ela tem que assumir diversas trajetórias para poder, né, porque tem vários caminhos de fiação possíveis. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu acredito que é bem simplesinho, mas às vezes a gente se embanana, a gente se confunde na hora de uma prova, diante de um exercício, e aí tem uma besteirinha que você sempre usa para lembrar. A gente fala que a série tem a mesma I, tem a mesma intensidade de corrente, e o paralelo tem o mesmo U, tem a mesma DDP, né? Ligações em paralelo tem a mesma U. Ligações, associações em série tem a mesma I, tem a mesma corrente. É só um macetezinho para vocês lembrarem, mas só de vocês montarem um esquema ali na hora da prova de vocês, caso vocês esquecerem, vocês percebem que a corrente se divide, a corrente é a mesma, a DDP ela tem que estar distribuída ou não, a DDP ela é a mesma, e aí vocês vão lembrando. Aí a gente, quando a gente estuda as associações, independente se é paralelo ou série é o que a gente vai dar destaque hoje, a gente tem que pensar no que é um resistor equivalente dessa associação, e no caso da nossa associação em série. O que seria esse resistor equivalente? Pessoal, o resistor equivalente é o resistor que corresponde à reunião de todas as características elétricas dos resistores que estão associados. Como assim? Todos esses resistores, né, que eles estão em série ou em paralelo, eles exercem uma determinada força de resistência sobre a corrente elétrica, vocês concordam? Ele oferece uma dificuldade, um obstáculo para que essa corrente passe. Quando a gente associa vários resistores juntos, seja eles em série ou em paralelo, vai ter um efeito diferente de como se eu tivesse apenas um deles. Só que, como um todo, eles funcionam como se fosse um grande resistorzão, entendeu? Todos eles vão ter cada um dos seus efeitos somados, e todos esses efeitos em conjunto, eles vão produzir uma determinada consequência na nossa corrente, na potência, eles vão ter um valor de resistência maior do que eles já têm. Então, a gente vai ter um comportamento diferente. Um resistor atuando é completamente diferente, no caso aqui do nosso exemplo do slide, de 3 resistores atuando. Só que para um efeito de cálculo, a gente soma, a gente reúne todas essas propriedades desse resistor para que a gente estude ele de uma forma mais fácil, como se fosse um resistor só, certo? Como que a gente faz isso com o resistor em série? Bom, a gente sabe que o resistor em série, ele tem sempre uma corrente, deixa eu pegar aqui para anotar. Eu não sei se está gravando. Não, peraí. Vocês sabem me dizer se está gravando? Ah, não, está gravando sim. Ele sempre tem a mesma corrente. Os resistores em série, eles sempre compartilham de uma mesma I. Os resistores em série, eles têm, por si só, cada um, respectivamente, tem a sua resistência individual. E a gente entendeu, analisando que a corrente ela é a mesma, então a nossa DDP ela vai estar distribuída entre esses resistores. Então, cada um deles vai ter uma DDP individual. Então, esses são os valores que a gente tem analisando qual que é a definição de uma associação em série. O que a gente pode fazer usando essas 3 características elétricas? A gente pode fazer um MURI, né? Entender como que a gente
vai se comportar esse resistor equivalente. Como que a gente aplica esse URI? Bem, a gente entende que a resistência, que a DDP global aqui, que está representada por U de A e B, entre a U, né, a DDP, eu não estou conseguindo circular, a U, né, a DDP, entre os terminais A e B, certo? Essa DDP ela é igual à DDP individual do resistor 1, do resistor 2 e do resistor 3, certo? Se essa DDP global ela é igual à soma dessas, eu posso fazer o URI individualmente do resistor 1, resistor 2 e resistor 3. E é exatamente isso que a gente faz para chegar em entender como que se calcula a resistência equivalente de uma associação em série. Então, a gente faz o U igual a R vezes I de cada um desses resistores. Fazendo assim, a gente consegue isolar a corrente, somar todas as resistências e dividir aqui a nossa corrente, né? Eu também fiz isso do outro lado, né? Eu tenho que a minha DDP global é igual ao meu resistor, a minha resistência equivalente, que é o que eu estou descobrindo, vezes a corrente. Perfeito? Fazendo isso, cancelando essas correntes dos dois lados, o que eu encontro? Que a minha resistência equivalente em série, falando de resistor equivalente de uma associação em série, ela é sempre igual à soma das resistências de todos os resistores que estão em série. Só isso. Quando a gente falar de resistor equivalente em paralelo, vai ser um outro cálculo. Mas fazendo o URI, né, de cada um desses resistores e somando, eu encontro essa expressão que a gente vai usar bastante como um facilitador para nós. A gente vai encontrar uma determinada situação como essa aqui do exemplo da imagem, que eu tenho 3 resistores, mas é muito melhor para eu calcular como se tivesse um só funcionando. Então eu faço o cálculo para entender qual que é a resistência equivalente desses 3 atuando juntos, e aí eu aplico UI, PIL, o que for, o que eu precisar. Alguma dúvida até aqui? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Vocês estão cada vez mais quietinhos nas aulas. Eu fico meio assim. Mas se vocês não falam nada, eu vou seguir. Pessoal, algumas observações que são importantes, porque aparecem nos nossos exercícios, é como essa. Assim, o exercício ele nos dá uma situação, como esses 2 resistores aí, de 2 e 3 ohms, submetidos a uma determinada DDP, e às vezes eles até nos informam a quantidade de corrente que está atravessando eles. E aí, ele vai nos perguntar quem que está submetido a maior DDP. Eu falei para vocês nos slides anteriores que a DDP na associação em série ela vai se dividir, né? A quantidade de energia que vai ser disponibilizada para cada aparelho que está associado em série ela é diferente. Ela vai ser dividida. Mas como que isso é feito? Como que isso acontece? Pessoal, se a gente calcular, fazer o URI, né, individual, de cada um desses aparelhos, a gente entende que a DDP deles é a seguinte, fazendo do primeiro aqui, do resistor que tem a menor resistência, né, resistência de 2, desse aqui. Se a gente fazer o URI dele, afinal a gente tem o valor da corrente que o atravessa. Multiplicando 2 por 4, a gente tem que a DDP que é disponibilizada para ele, né, que é concedida para ele, é de 8 volts. Agora, para o segundo, esse que tem a resistência maior de 3 ohms, 3 vezes 4, a DDP do resistor número 2 é de 12 volts. Qual que é a conclusão que a gente chega e que a gente tem que ter sempre em mente? Como a gente está trabalhando com uma situação de corrente constante, afinal, é a mesma corrente que está atravessando todos esses resistores. Aquele que possui a maior das resistências vai dissipar a maior corrente. Sempre vai ser grandezas diretamente proporcionais, ela vai se dividir proporcionalmente.
Agora, se a gente pensar quem está dissipando a maior potência, por exemplo, se a gente pensar naquela situação lá de lâmpadas ligadas em série, qual delas vai brilhar mais? Qual delas vai converter, converter energia, né? Qual vai ter maior trabalho? Aí, nesse caso, a gente pode fazer um π quadrado. A gente poderia até usar esse... Deixa eu pegar aqui a canetinha. A gente poderia até usar esse U individual aqui que a gente calculou. O U do resistor 1, o U do resistor 2. Mas pegando só as informações que a gente tem desde o começo, que seria o valor da corrente e o valor da resistência, a gente usou o π quadrado, né, para encontrar o valor da potência que cada um deles dissipa individualmente. Fazendo isso, a gente vai ter, no caso do primeiro, 2 ohms multiplicando 4 ampere ao quadrado. E aí ele dissipa 32 watts de potência. E o segundo são 3 ohms multiplicando 4 ampere ao quadrado. E aí é 48 watts de potência. Então, é exatamente a mesma situação de quem está submetido a maior DDP. Como a gente está pensando em uma situação cuja a corrente é constante, né, a corrente que passa por eles é sempre a mesma, aquele que tiver a maior das resistências vai proporcionalmente dissipar a maior potência. Então, chuveiros associados em série, aquele que possui o resistor que tem a maior das resistências, ou sei lá, aquele resistor que está ligado no modo inverno, e o outro resistor está ligado no modo verão, o resistor que tiver com a maior das resistências, que no caso é o inverno, ele vai esquentar mais água, né? Ele vai dissipar maior potência. Ou no caso de lâmpadas, em série, que ela tiver maior resistência, vai brilhar mais, vai desempenhar aquela função de trabalho de uma forma mais efetiva. Pessoal, o conteúdo teórico, por incrível que pareça, é só isso. A gente já vai para os exercícios. A aula de hoje é uma aula mais curta. Se alguém tiver alguma dúvida, é legal já me interromper, já falar, porque a gente já vai para os exercícios mais sanados, sabe? Mais tranquilo. Vocês querem fazer algum comentário? Eu prefiro fazer o exercício, que eu acho que é onde dá dúvida, né? Teoria é simples, eu acho. Na teoria, a teoria é simples. É bem simplificadinho como que a gente vai aplicar tudo aqui, né? Então vamos lá. O material eu vou disponibilizar para vocês agora desse novo módulo. Já vou mandar lá no grupo de vocês. Espera aí. Assim, quem quiser acompanhar no celular ou no PC, vocês que sabem aí. Cadê o Docs? Pronto. Mandei. É o exercício 7 da página 4. Esse exercício, eu não sei de que vestibular que é, com certeza de algum vestibular. Eu acho que é da FGV. Eu procurei, mas não encontrei exatamente assim. E estava no meu material do cursinho antigo e eu acho esse exercício bom, para a gente ter essa noção de associação em série. Ó, no circuito elétrico apresentado abaixo, a bateria é considerada ideal. E todos os resistores são ômicos, quer dizer, a resistência deles não vai variar, independente da DDP que a gente aplica e independente da temperatura que estiver no ambiente. Primeira lei de Ohm, sempre bom revisar. E eles possuem a resistência elétrica de 4 ohms, sempre constante. Né? Os fios de ligação são ideais e a chave K pode ser comutada entre as posições 1 e 2, que é essa situaçãozinha aqui, né? A gente pode ligar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E aí a corrente vai assumir diferentes trajetórias. No item A, ele nos pergunta da seguinte forma: qual a intensidade de corrente elétrica e a DDP nos terminais de cada um dos resistores da chave K na posição 1. Então, só grifar aqui o que ele nos cobra: corrente elétrica, DDP
e qual a potência total dissipada pela associação nessa situação. Pessoal, quando a gente liga na situação 1, a gente tem que pensar da seguinte forma: qual que é a trajetória, sempre, né? Quando a gente está trabalhando com circuitos, associações, qual que é a trajetória que a minha corrente vai assumir? Quando eu ligo aqui na posição de número 1, a minha corrente ela vai sair aqui do polo positivo da minha bateria, vai passar pelo meu resistor de número 1, ela poderia vir para cá? Poderia, mas você percebe que o nosso terminal número 2 ele não está ligado em nada. Então, ao invés disso, ela vai convergir aqui para dentro, passando pelo resistor de número 2, não consigo fazer o izinho da corrente, e volta para o nosso terminal negativo da bateria. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém acha que poderia ser diferente a trajetória? Porque às vezes a gente peca justamente em situações como essa. Bom, está suave para todo mundo. Continuando, então. Sabendo disso, pessoal, a gente precisa, vamos fazer por etapas. Primeiro vamos descobrir a nossa corrente. A informação que nós temos o valor da DDP, nós temos o valor das resistências individualmente, a gente sabe calcular a equivalente. E a gente também tem o valor, e a gente quer descobrir, perdão, o valor da nossa corrente. Como que a gente vai proceder? A gente vai fazer um URI. Só que um URI usando resistência equivalente. Como que a gente vai fazer então? Vamos fazer tudo numa conta só, para vocês já se acostumarem a esse tipo de situação. A minha DDP é de 12 volts. A minha resistência equivalente, deixa eu pôr o EQzinho aqui, como que ela funciona? A resistência equivalente de associações em série, ela sempre é uma soma. Como são resistores iguais, né, é o resistor 1 mais o resistor de número 2, é 4 mais 4. Então, eu vou pôr aqui 2 vezes, esse 2 nojento meu, 2 vezes o resistores de 4 ohms, sendo multiplicado pela corrente, que é o que eu quero descobrir. Se eu dividir 12 por 8, que é a multiplicação de 2 por 4, eu encontro que a minha corrente é de 1,5 ampere. Alguma dúvida até aqui? Vou até anotar aqui do lado que a minha corrente é de 1,5 ampere. Para eu poder, aliás, vou apagar tudo e vou só anotar aqui do lado. Alguma dúvida até aqui nessa conta? Se vocês quiserem, eu repito ela numa boa. A gente usa a resistência equivalente, como vocês viram, não é o foco do nosso exercício. Raramente isso vai acontecer no vestibular de vocês. O que vocês usam é realmente em situações assim, né? Vocês usam o cálculo da resistência equivalente para descobrir situações globais do circuito de vocês. Daí ele nos cobra qual que é a DDP nos terminais de cada um desses resistores. Daí, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular um URI individual de cada um desses resistores. Afinal, a gente sabe qual é a corrente que passa por eles e qual é o valor individual de cada resistência. Só que como a gente sabe, no próximo item eu até posso calcular um URI para vocês. Mas nesse item eu queria que vocês tivessem o seguinte raciocínio. Como eu sei que a minha DDP ela se divide, como a gente viu aqui nos slides anteriores, a minha DDP ela sempre vai se distribuir diretamente proporcionalmente à minha resistência. Se eu tenho resistências de valores iguais, então é uma divisão igual. Nesse caso, eu posso afirmar com toda certeza que a DDP que está no meu resistor 1 ela é igual à DDP do meu resistor 2, que no caso é a DDP global, né? A DDP de 12 volts, dividido por 2 resistores. E no caso, é uma DDP aqui de 6 volts. Alguma dúvida? Alguém se confundiu? Você pode repetir essa conta, Pro? Como? Pode repetir essa conta?
É assim, ó, a nossa DDP, ela não vai ser sempre dividida, distribuída entre os elementos que estão associados em série proporcionalmente às resistências. Se puder ligar o Sim. microfone. Isso. Melhor. Sendo assim, como a gente tem dois resistores cujas resistências são iguais, no caso assim, ó, no caso aqui, ó, a resistência elétrica de cada resistor é de 4 ohms, que é o que eu acabei de grifar aqui no nosso enunciado. Se elas são iguais, eu não preciso, eu poderia, que é o, se você quiser eu posso até fazer agora, mas eu não precisaria fazer o cálculo, entende? Eu posso simplesmente pegar o valor da minha DDP, que ele já me informou, que é de 12 volts, e como são valores de resistência igual, eu simplesmente divido por 2, eu divido em partes iguais esse valor de DDP. Dividindo esse valor, eu chego na conclusão que é 6 volts. Tá, acho que eu entendi. Mais ou menos? Você quer que eu faça a Não, conta? não, dá para entender. É que, como é o primeiro exercício, eu não estou muito acostumada. Daí eu estranhei. A conta, você Mas dá para fala do entender, cálculo sim. da corrente ou da DDP? Não, é que eu nunca tinha visto circuito, então, tipo, é Ah, novo, sim. sabe? É um raciocínio que você pode ter, sabe? Você pensa, são dois resistores associados em série e a minha DDP, ela vai estar distribuída, ela vai ser diferente em cada um desses resistores. Eu sei disso e eu sei também que ela é proporcional aos valores de resistência. Como os valores são iguais, ela vai se distribuir igualmente, sabe? Então eu pego o meu valor de resistência e divido pelo número de resistores. Ou eu posso fazer um por individual de cada um deles. Eu vou fazer isso no item B. Daí, se você ainda estiver se confundindo, eu volto no item A e faço, entendeu? Pode ser que assim a gente... Ok, Oi? pode ser. Entendeu? Daí a gente tem duas formas de referência para entender o mesmo fenômeno. Então, anotar aqui, ó. A nossa corrente é de 1,5. A nossa DDP, puxar uma setinha aqui, ela é de 6 volts. E agora a gente pode calcular a nossa potência. A gente tem os valores de... A gente quer o nosso valor de potência. O nosso valor de corrente a gente calculou no começo do nosso item. E a gente tem o valor da nossa DDP global. Afinal, ele quer a potência dissipada, a potência total dissipada por toda essa associação. Quer dizer, ele quer a potência dissipada pelo resistor equivalente. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é o por quadrado, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Não, A ligação caiu, eu não entendi, velho. Apareceu a mesma mensagem que sempre aparece quando a ligação cai, só que não caiu. é que agora tá faltando 10 minutos para acabar a chamada. Na verdade, 9 minutos e 20. Ah, tá. É que eu jurava que tinha caído. Por isso que eu fiquei em silêncio do nada. Tá Tadinho. bom. Tudo bem, vamos continuar. A gente calculou os valores de... Fez aqui já. Os valores de corrente, né? Que é 1,5 ampere. De DDP, que é de 6 volts. DDP individual de cada um deles. E ele nos pergunta agora a potência total dissipada por essa associação. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar no resistor equivalente e a gente poderia fazer tanto o por quadrado, né, usando resistência equivalente, quanto
π quadrado, usando resistência equivalente, mas eu prefiro, e eu vou usar nesse item aqui, nesse exercício, o π. Porque muitas vezes a gente não lembra dessas outras formulazinhas aqui, que tem os valores ao quadrado na física elétrica, então eu quero pensar que vocês sempre vão poder esquecer, e enfim, a gente pode usar o que a gente já sabe, que no caso é o π. No caso, a potência é o que nós queremos, a corrente nós calculamos já no item A, que é 1,5, e a DDP é a DDP global, é a DDP de 12 volts, porque ele quer a potência total. Então, fazendo aqui, é P igual a 1,5 vezes 12 e vai dar o valor de 18 watts de potência. Alguma dúvida aqui? Alguma sugestão de resolução dessa potência? Aí sim a gente já passa por item B. Vocês estão muito quietos, velho. Vocês pararam de interagir. 1000%. Beleza, então, item B. O item B, por isso que eu acho que esse exercício é didático, porque ele dá o circuito, ele basicamente fala, resolva ele inteiro. O item B, ele pergunta exatamente as mesmas coisas que o item A perguntou, só que ligando na chave 2. Então, esse nosso circuitinho, ele vai ser ligado. A chave 2 vai ser ligada. Consequentemente, a corrente vai ter uma outra trajetória, vai passar por outros resistores, e, consequentemente, a gente vai ter uma intensidade de corrente elétrica diferente passando, uma DDP individual de cada resistor diferente, porque são mais resistores agora para que essa corrente, para que essa DDP se divida, e ele também está perguntando a potência total que é dissipada por essa associação. Vou fazer na mesma sequência, corrente, DDP e potência. E aí vocês vão me informando quanto tempo está faltando. Eu vejo aqui em cima, né? É isso mesmo. Eu vejo aqui em cima. Falta 5 minutos. Certo. Para eu calcular a intensidade, eu vou fazer um URI de novo. É simples assim. Você pode até pensar em uma forma mais mirabolante, mas é a forma mais direta. Afinal, ele nos informa a DDP que é concedida para esse circuito todo. A gente tem as informações dos valores de cada resistor, que no caso, cada resistor tem o valor de 4 ohms, né? E a gente consegue calcular a resistência equivalente e a gente precisa do I. Então a gente faz um URI com a resistência equivalente. Pensando em quais resistores vão entrar no cálculo da nossa resistência equivalente, a gente para reparar qual é o trajeto da nossa corrente. A nossa corrente ela vai sair aqui do terminal positivo da nossa bateria, passa pelo resistor 1, não vai descer aqui para o resistor 2, afinal, está vendo aqui, ó, o resistor 2 está ligado em lugar nenhum, então a corrente ela quer chegar no terminal negativo da bateria, então ela vai por este caminho, passando pelo resistor número 3, pelo resistor 4 e, por fim, voltando ao terminal negativo da nossa bateria. Então, ele vai passar por R1, R3 e R4. São 3 resistores que vão entrar no nosso cálculo. Então, a nossa DDP aqui é de 12 volts. Nossa resistência equivalente é 4 mais 4 mais 4, 3 vezes 4 ohms, vezes a corrente que nós queremos calcular. 3 vezes 4 dá 12. Passando esse 12 para dividir, a gente encontra que a nossa corrente é de 1 ampere. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês não falam? Eu suponho que não. Então, já vou anotar aqui do lado que a gente encontrou é de 1 ampere a nossa corrente. Vou tentar fazer o cálculo rapidinho da DDP. Rapidão, porque a gente tem 3 minutinhos e meio. Como que a gente vai fazer, então, o cálculo da nossa DDP? A gente vai calcular individualmente. Eu vou fazer um cálculo só, principalmente, acho que a Letícia perguntou,
Se não for, me desculpe, mas você que perguntou do item A. Por que a gente faz isso de um só? Porque o valor das resistências, o valor de R é sempre o mesmo. Quer dizer, eu preciso do valor do U individual daquele resistor, vamos por aqui, de R1. Eu tenho o valor de R1, e esse valor de R1 é igual a R3, é igual a R4, então vai valer para todos. E eu acabei de calcular a minha corrente. Então, o valor da DDP de R1 é R1, né, no caso 4 ohms, vezes 1,5 não, vezes 1. No caso, é de 4 volts. Ou simplesmente a gente poderia pensar que eu tenho 3 volts, que eu tenho 3 resistores, e que tem valores de resistência iguais, e a minha DDP ela vai se distribuir entre eles, e sempre diretamente proporcional aos valores de resistência. Como os 3 valores de resistência são iguais, a gente vai ter uma divisão igualada entre esses 3 resistores. No caso, 12 dividido por 3, que dá 4. Ou a gente pode fazer o cálculo como eu fiz aqui para você. Ficou claro? Ficou mais claro agora? Se não for a Letícia, quem... Sim, sim, foi eu. E sim, ficou mais claro. Obrigada. O Pavelzinho, eu acho que assim, às vezes, fica melhor. E por último, eu vou fazer novamente o pio dessa situação. Aí quando a gente voltar, a gente só... Eu não sei se vai dar tempo, acho que vai dar. Eu vou fazer o pio dessa situação para eu calcular a potência total, né? Afinal, eu preciso da potência total, eu tenho a corrente que passa por todos esses resistores e eu tenho a minha DDP total. Novamente, poderia fazer o PRI? Poderia. Poderia fazer o PUR? Poderia. Que nada mais é do que o pio disfarçado do URI, com o URI, né? Mas a gente normalmente lembra do URI e do pio. Então, eu vou fazer com o pio para vocês. Então, a potência total é I, que é 1 ampere, desculpa, eu não anotei aqui, que é de 4 volts, e a minha DDP global, que é de 12 volts. Portanto, a minha potência total dissipada é de 12 watts de potência. Alguma dúvida aqui, pessoal? Posso fechar aqui a nossa videoconferência, se vocês quiserem fazer perguntinhas, a gente tem um minutinho. Pode fechar. Vou fechar. Nosso exercício Ou você era esse. pode continuar e ficar falando bobagem, falar mais de exercício. A gente não liga muito, não. Espera aí, o que você falou? Que eu posso continuar ou... E deixar rolando, a gente só conversar. Porque a gente não tem muito o que fazer, eu acho. Eu, pelo menos, não tenho. Eu tava assistindo sua Pode ser. aula. É porque a minha ideia já era fazer o próximo exercício e dar um intervalinho, entendeu? De, sei lá, quanto tempo eu vou dar, Entendi. conseguir dar de intervalo, mas já dá. Vou fechar então. Tá. Muito bem, convidar. Perfeito. Vamos lá, rapidão. Assim já termina logo o próximo exercício e eu libero vocês. Cadê? Perfeito. Quantos participantes já deu? Alguém pode me falar para saber se eu... Ah, deu 14. Eu vou começar. Eita, quem que fez isso aqui? Deixa eu ver.
Esse exercício, pessoal, o exercício da VUNESP, trabalha gráfico. E o nosso primeiro item aqui, ele não tem tanto a ver com a nossa matéria, mas vai servir de revisão para nós. E o item B, que a gente vai usar, assim, esse conceito de resistência equivalente. Então, B tô doido. Comecei pelo B. Item A. O gráfico representa a intensidade da corrente que passa por um condutor não ômico, né? Como a gente pode ver, conforme esse condutor é submetido a diferentes DDPs, a intensidade de corrente elétrica que passa por ele é diferente. O que isso significa? Que ele não tem sempre a mesma resistência, né? Se ela é variável, é um resistor não ômico. E aí, ele nos pergunta qual a razão entre as potências dissipadas por esse condutor quando são aplicadas nas diferenças de potencial de 6 volts e de 3 volts. Então, basicamente, aqui a gente tem 3 volts e aqui 6 volts. Quando a gente liga eles nessas DDPs, nessas voltagens, vai apresentar diferentes potências, né? Afinal, está passando por diferentes correntes. E aí, a partir disso, a gente calcula essas potências e faz a razão entre elas. Fazendo o pio de cada uma delas, afinal, a gente tem o P, a gente precisa do P e o gráfico nos informa corrente e DDP. A gente pode fazer o pio de cada uma delas. Então, a potência de quando está ligado em 6 é a corrente que passa em 6, a gente olha no gráfico aqui, ó, marcando aqui, é bem aqui no meio. Então, é de 0,25, entre 0,2 e 0,3, né? 0,25. Multiplicado por 6 volts, é o pio, né? Aqui é a corrente e aqui é a DDP. Fazendo isso, a gente encontra, eu coloquei aqui, é de 1,5 watts de potência. Fazendo isso para o 3, a gente encontra a gente tem a seguinte conta. Olhando aqui no gráfico, o 3 está aqui embaixo, né? Entre o 2 e 4, e olhando a corrente correspondente, é de 0,2. Então, 0,2 vezes 3. Portanto, a nossa DDP ela vai ser de 0,6. Ele que é a razão entre P de 6 e P de 3. Ou seja, 1,5 dividido por 0,6. Quando a gente faz essa continha, a gente chega no valor de 2,5. Não tem unidade de medida, a gente dividiu watts com watts. Então, cancela, como se cancelasse os dois, a razão é um valor puro. Esse é o valor da nossa razão. Só para relembrar o pio e a gente ter essa sacada de consultar o gráfico. Alguma dúvida até aqui? Posso fazer o item B? Pode fazer o item B. Beleza. Passando para o item B, aí sim a gente... Aí sim a gente entra no que a gente está vendo na nossa aula. Ele vai falar da seguinte situação. Associa-se esse condutor, o condutor no caso do nosso gráfico, com um resistor ômico. Um resistor cuja resistência é sempre a mesma. E essa resistência elétrica é de 10 ohms. Qual é a diferença de potencial? Oh, meu Deus. Qual é a diferença de potencial em volts que se deve aplicar entre os extremos dessa associação para que nela circule uma corrente elétrica de intensidade de 0,2 ampere? Como que vocês, eu gostaria que realmente, se alguém tiver alguma ideia de como resolver esse exercício, que por favor se pronuncie, porque eu acho que agora que fica legal a gente ir aplicando o que a gente viu na nossa aula. Eu tenho uma sugestão que simplifica para nós a resolução, né? Não ir tanto no óbvio e mais na definição teórica. Mas quem tem uma ideia de como que resolve esse exercício? Ninguém? Tudo bem. O
que eu pensei? Ele estava perguntando para nós qual que é a DDP que a gente tem que ligar esses resistores. É uma associação em série, certo? Então a gente tem aqui o nosso resistor e a gente tem aqui outro resistor, os dois ligados em série, associados em série, e eles estão submetidos a uma determinada DDP que a gente tem que descobrir o valor. E por eles vai passar necessariamente uma corrente de 0,2 ampere. E esse valor de resistência aqui desse resistor novo a gente conhece. Diferente do resistor do nosso gráfico, a gente conhece o valor de resistência desse. É de 10 ohms. O que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos fazer seria calcular, fazer um URI. Usando resistência equivalente, que a gente já aprendeu a calcular na nossa aula. A gente descobriria o valor de U, a gente consegue calcular o valor do resistor da resistência equivalente e ele já nos deu o I no item B. Resistência equivalente seria o valor de 10, somado ao valor da resistência desse resistor aqui do gráfico, quando a gente tem a situação de 0,2 ampere. A gente olha aqui no gráfico, quando isso acontece, a DDP é de 3 volts. Aí a gente faz um URI, U é igual a 3, R a gente quer descobrir, e o nosso I é de 0,2. Encontra o valor dessa resistência, soma aqui, encontra o valor do R equivalente e faz esse cálculo. Se alguém se perdeu, calma, porque eu tenho uma ideia um pouco menos chatinha. Ah, vai dar o tempo. Que bosta, mano. Ah, fiz mó suspense, cara. Vai dar o tempo. Ah, eu vou estender só um trisquinho. Ai, tadinho. Porque eu quero muito passar para vocês. Porque isso é uma sacada importante. É a seguinte situação, pessoal. Ó, nós conseguimos calcular, fazer o URI desse resistor ôhmico, que é o resistor de 10. A gente consegue fazer o URI dele e descobrir qual que é a DDP que está sendo concedida, né, distribuída para ele. Fazendo isso, a gente aplica aqui 10 ohms vezes 0,2. Afinal, a nossa corrente é sempre a mesma em associações em série. E a gente encontra que nessa situação, a corrente, a DDP, perdão, vai ser de 2 volts. E aí a gente tem que olhar para o outro resistor. O outro resistor, quando a corrente ela é de 0,2, a DDP que é concedida para ele, como a gente viu aqui, é de 3 volts. O que a gente sabe? O que a gente viu nos outros slides? Inclusive foi o que levou a gente ao cálculo da resistência equivalente. Que a DDP global, a DDP de todos esses, que é distribuída entre todos os resistores, ela é igual à soma dessas DDPs individuais. Então, o que a gente pode fazer? A gente soma o valor dessa resistência de 3 volts, que a gente já sabe, porque o gráfico mesmo nos informou que a DDP que é concedida para esse resistor do gráfico, e a gente calcula qual que é a DDP que está sendo concedida para esse outro resistor que foi associado. A DDP global, que é o que ele nos perguntou, não é a soma dessas duas? Então pronto. Então a minha DDP total é igual a 2 volts mais 3 é igual a 5 volts. É óbvio que ficou corrido e eu tomei 1 minuto da aula do próximo professor, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois e eu retomo na aula que vem. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mais uma vez, fiquem à vontade para me chamar. De forma alguma, vocês me perturbam. O módulo está liberado. É isso. A associação em série é isso, pessoal. Muito obrigado. E vou falar para o Gi entrar agora. Qualquer coisa que vocês queiram falar merda aí, enfim.